Estou lendo um estudo do livro de Jonas a partir do capítulo 1 e o versículo é o 12. Jogue-me no mar. Isso era suicídio? Remorso por fazê-los sofrer? Morte substitutiva? Porque há tanta certeza de que a tempestade vai se acalmar quando ele for jogado no mar. A bordo do navio, Jonas viu os estrangeiros como pessoas. O profeta e os seus inimigos naturais experimentaram a sua desumanidade comum sobre o navio que se contorcia e estava a ponto de se quebrar. Jonas não somente sente o parentesco dos gentios com ele mesmo, mas a suscetibilidade e a abertura deles para o conhecimento do seu Deus. G.A. Smith, tudo de que ele tentou fugir e assim evitar está acontecendo diante dos seus olhos. E pela sua própria meditação, ele vê os pagãos se voltando para o temor do Senhor. Versículo 13, de volta à terra, os navios do mundo antigo navegavam perto da costa, mantendo-se à vista da margem, se esforçaram ao máximo. Os homens tentam demonstrar a sua preocupação pela vida de Jonas ao tentar evitar sacrificá-lo. O clímax é atingido não quando Jonas sente a sua humanidade comum com os pagãos. O Senhor está ensinando algo a Jonas, nem quando ele descobre o temor deles pelo seu Deus, mas quando, a fim de garantir a eles a misericórdia poupadora de Deus, ele oferece a sua própria vida. Portanto, Deus ainda nos força a aceitar nova luz e a realizar tarefas estranhas. G.A. Smith, Deus torna concreta para ele a situação da outra pessoa. Agora, isso é digno de consideração. Jonas não queria levar a salvação a Nínive. Ele tem de levar a salvação aos homens no navio. Quer goste, quer não, Jonas não pode escapar do significado do seu nome. Ele é a pomba. Versículos 14 e 15. Não nos deixes com uma oração nos lábios. Eles jogam Jonas no mar. Os homens pensavam que estavam sacrificando Jonas para salvarem a si mesmos. Certamente uma vida foi dada no lugar de muitos. Compare essa decisão serena de Jonas de ser o bode expiatório com a declaração de Moisés: risca-me do teu livro que escreveste. Êxodo 32, 32. O mar se acalma de forma miraculosa. Mateus 8, 23 e 27. Jonas os salvou humanamente e materialmente. Eles não se afogarão por culpa dele, mas ele também os salva espiritualmente. Elison, versículo 16. Adoraram o Senhor com temor, oferecendo-lhe sacrifícios. A repetição no hebraico do nome do Deus da aliança deixa claro que os sacrifícios não foram feitos ao Deus do mar, mas ao Deus de Jonas, Javé Kidné. Versículo 17, um grande peixe, no hebraico Dag Gadol, Septuaginta Ketos, monstro marinho. Os hebreus não eram um povo muito acostumado ao mar e não podemos esperar distinções biológicas do século XXI. Até pessoas modernas às vezes descrevem mamíferos que respiram, como por exemplo as toninhas, como sendo peixes grandes. A ausência da palavra baleia é um acidente da tradução para as línguas ocidentais como inglês e português, e não uma questão de inspiração bíblica. A palavra dag, que é peixe, incluía moluscos, crustáceos e até mesmo focas, e eventualmente também mamíferos que respiram. No Novo Testamento, o grego ketos é traduzido na VA, também RV e RSV, por baleia, mas monstro marinho é zoologicamente menos específico. Aqui na NVI, grande peixe. O único lugar de se encontrar um depósito renovável de oxigênio debaixo das ondas espumantes do mar é a faringe de um mamífero que respira, um cetáceo. Falando em termos zoológicos, um homem engolido
por um peixe iria se afogar no peixe tão rapidamente quanto a água do mar. Parece haver poucas razões para se criarem dificuldades para o cético e não se resolve o debate ao fazer a concessão, como todo cristão deve fazer, ao fato de que o Senhor poderia, se quisesse, manter vivo de forma miraculosa um homem dentro de um peixe que extrai o oxigênio da água. Se, de fato, as palavras das Escrituras inspiradas são igualmente aceitáveis para um mamífero marinho que extrai o oxigênio do ar e para um peixe estritamente definido, as baleias existem em dois grupos principais: as que se alimentam de plâncton com um esôfago estreito incapaz de engolir um ser humano espermacete, e as grandes baleias dentadas odontocete, que comem lulas gigantes e grandes focas e são capazes, portanto, de engolir e digerir o homem. Ocasionalmente são citados casos de homens que foram resgatados pouco depois de terem caído do barco no mar, estando os homens ainda vivos na presa da baleia. No entanto, uma investigação por meio de Lloyds, do capitão do Estrela do Oriente, desacreditou a história de marinheiro contada por James Bartley. O milagre, então, é um milagre de cronometragem. Assim que o Senhor enviou a criatura marinha para engolir Jonas, pois se não fosse isso, ele teria se afogado no mar. Embora o fato da ocorrência possa ser questionado, não há razão científica para insistir em que esse evento mais raro não possa ter acontecido. No entanto, não podemos estar tão obcecados por aquilo que está acontecendo dentro da baleia e assim perdemos de vista o drama dentro de Jonas Gaebelein. Por que Jonas foi engolido pelo grande peixe? Primeiro, para salvá-lo do afogamento. Segundo, para disciplinar o profeta. Terceiro, para proporcionar uma prefiguração da morte e ressurreição daquele que é maior do que Jonas e que também veio da Galileia. 4. Como uma parábola é encenada, muito semelhante à triste experiência matrimonial de Oséias, que se tornou típica do juízo do Senhor sobre o seu povo adúltero e também da separação dele desse povo, do fato de Israel ser engolido pela Babilônia e depois ser vomitado. Nabucodonosor, como uma serpente, nos engoliu, hebraico Tanim, Jeremias 41:34, isso. E eu o farei vomitar o que engoliu, Jeremias 51:44. Aceitar esse significado típico não significa negar que o milagre de fato ocorreu. Deve-se observar, no entanto, que a palavra para serpente em Jeremias é traduzida de diversas formas por dragão, monstro, marinho, etc. George Consdaily, Animals of Bible Lands, 1970, Wally, página 137, Dragon, página 252. Qual era o estado psicológico de Jonas? Ele estava dando a sua vida pelos marinheiros e esperava morrer afogado. Alguns comentaristas argumentam que ele de fato morreu afogado e foi depois ressuscitado. Jonas pode bem ter perdido a consciência, mas sem mais evidências bíblicas, e a discussão continua um tanto acadêmica. 3 dias e 3 noites, Mateus 12:40. Desorientado nesse tenebroso confinamento, Jonas deve ter sido incapaz de medir o tempo. A linguagem, no caso da ressurreição de Jesus, mostra que isso é uma expressão para representar um dia inteiro e porções de dias adjacentes, não mais do que 36 horas. Observe Oséias 6:1-2. Venham, voltemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, mas nos trará cura. Depois de 2 dias, ele nos dará vida novamente. Ao terceiro dia nos restaurará, para que vivamos em sua presença. Essas palavras de um profeta contemporâneo de Jonas certamente tinham de significar alguma coisa para os seus dias, como também precisar encontrar o seu cumprimento maior na morte e ressurreição do Senhor Jesus.
Capítulo 2, o Senhor salva o desobediente Jonas da morte por afogamento. Ao passo que o restante do livro está em prosa, esse capítulo em termos linguísticos é poesia, um salmo em quartetos na medida elegíaca, com uma parelha acrescentada no final. Por isso, alguns têm sugerido que esse capítulo foi acrescentado ao texto posteriormente, mas não há evidência textual de que, em alguma época, o livro tenha circulado sem o salmo, que é encontrado na mesma forma e posição no nosso manuscrito hebraico mais antigo, um rolo do Mar Morto dos 12 profetas, ditado do século II depois de Cristo. Versículo 1, Jonas orou ao Senhor, é paralelo de 4:2, que também se refere a angústias anteriores sofridas por Jonas Landes, cujo trabalho acerca de Jonas é digno de estudo. Versículo 2, clamei, me respondeu, gritei, ouviste. Os tempos verbais no passado indicam que o texto da primeira oração não é dado no versículo 7. Portanto, esse salmo é a segunda oração de Jonas. Jonas já havia lamentado, clamado por ajuda e expresso o arrependimento, mas esse salmo agora expressa a gratidão de Jonas, porque escapou do afogamento e sobreviveu aos 3 dias na barriga do peixe, e mais importante, que ele está novamente na presença do Senhor. Isso responde à objeção daqueles que acham que o salmo de gratidão é inadequado para a situação desagradável e desconfortável de Jonas. O autor propositadamente nem sempre é cronológico. Confira 4.2, quando Jonas explica por que não queria ir a Nínive. Do ventre da morte é igual à do mundo dos mortos, NTLH. Uma expressão singular, versículo 3, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. As 4 palavras hebraicas assim traduzidas também estão em Salmos 42:7, um salmo de Corá. Não está claro quem está citando quem. Um profeta embebido dos salmos estaria propenso a fazer eco da linguagem deles em suas orações. Versículo 4. Expulso da sua presença, isso ajuda a entender 1.3 como uma experiência mais subjetiva experimentalmente do que uma verdade teológica objetiva. Jonas expressa isso como algo passado, pois, tendo se arrependido, ele agora está consciente da presença do Senhor, novamente enquanto ora dentro do peixe. Versículo 5, águas me envolveram como para Noé no dilúvio e Moisés no Mar Vermelho. A expressão denota ser engolido na morte. As algas marinhas se enrolaram em minha cabeça. É uma expressão singular, embora a palavra hebraica suf para alga marinha seja encontrada em outros textos. Yam Suf, Mar Vermelho. Seria possível que essa descrição tão vívida retratasse experimentalmente as vísceras do grande peixe. Versículo 6, terra embaixo, cujas trancas me aprisionaram para sempre, a terra que tem o portão trancado para sempre, NTLH. Versículo 7, teu santo templo também, no versículo 4, isso provavelmente não é uma referência ao templo literal em Jerusalém. Jonas vinha do Reino do Norte, mas ao templo celestial de Isaías 6:1, versículo 8, ídolos inúteis ou falsas vaidades. ACF-RD Wilson vê aqui a única outra citação dos Salmos, de Salmo 31.6, possivelmente um chavão conhecido. Expressões semelhantes são usadas por Oséias, o contemporâneo posterior de Jonas, Oséias 10.4 e 12.11. Versículo 9, salvação, a forma hebraica é intensa, a salvação poderosa vem do Senhor. Isso poderia ser considerado o tema de todo o livro, uma descrição da salvação, graça e arrependimento. Versículo 10, acerca de comparações interessantes entre a experiência de Jonas e a do Senhor Jesus, ver D.W.B. Robson, NBCR, concernentes a esses versículos.
3, capítulo 3, o Senhor salva os arrependidos ninivitas do juízo. 1.1, versículo 1 a 3. Com base na experiência aprofundada da primeira mão de Jonas com os estrangeiros e nas implicações de somente um Deus, somente um evangelho, o Senhor agora repete o seu chamado a Jonas. A Septuaginta diz: de acordo com a mensagem anterior que eu falei, dessa vez Jonas obedeceu à palavra do Senhor. A certeza do chamado de Deus é muito clara. Nínive era muito se tem feito com esse verbo hebraico no perfeito. Muitos têm defendido uma data posterior do livro com base nesse versículo que parece sugerir que Nínive já não era assim, e por isso se argumenta que o livro deve ter sido escrito depois da queda de Nínive, 612 a.C. Esse versículo é crucial da datação do livro. Diversas respostas são possíveis. Primeiro, o perfeito no hebraico pode ser usado sincronicamente para significar era e é, ou seja, Nínive já era uma cidade grande quando Jonas entrou nela. 2. A frase é introduzida com um i explicativo e a forma da frase é usada em uma observação parentética, e é possível que esta seja uma observação inserida posteriormente no texto por um editor. Comentaristas que argumentam a favor de uma data posterior estão inclinados a sugerir interpolações em outros trechos, e portanto não pareceria sábio para eles fundamentar argumentos a favor de uma data posterior nesse versículo. Wilson V. Tebe, D.W.B. Robson, NBCR. Terceiro, 3. Outros ressaltam que toda a história perderia sua força depois de Nínive ter sido definitivamente destruída em 612 a.C. Uma cidade muito grande para um provinciano da Galileia, acostumado apenas com os pequenos povoados israelitas apinhados sobre o Estel. A grande extensão de Nínive, incluindo até mesmo espaços abertos dentro dos seus muros, deve ter parecido enorme. Ellison, entre parênteses, Ellison. Será que Jonas teve mais um choque cultural? Sendo necessários 3 dias para percorrê-la, as ruínas mostram que a Nínive histórica media menos do que 13 quilômetros de circunferência. Há sugestões de que as cidades satélites de Nínive, Rehobote, Ir, Calá e Rezem estão incluídas nessa medida, e o apoio para este ponto de vista pode ser encontrado nas circunstâncias de Gênesis, em que as 4 juntas são chamadas a grande cidade. J.H. Hertz. A tradução hebraica, ao usar Nínive em cada caso, não distinguiu entre todo o distrito administrativo assírio Ninua aqui e a metrópole assírio ao Ninua. Confira Wiseman, NBD Nínive. Versículo 4. Entrou na cidade e percorreu durante um dia. Jonas estava pregando a sua mensagem em cada esquina à medida que prosseguia, e isso explica o tempo necessário. Proclamando que língua Jonas usou? Isaías 36:11, 2 Reis 18:26 sugerem que o aramaico era a língua franca usada pelas classes cultas, compreendida tanto por judeus quanto por assírios, com a língua diplomática. Daqui a 40 dias Nínive será destruída. A mensagem de Jonas é resumida a somente 5 palavras hebraicas. O livro está mais interessado no profeta do que nos detalhes de sua mensagem. A Septuaginta e a Antiga Latina trazem 3 dias em vez de 40 dias. Houve épocas do século 8 a.C. com tais incertezas políticas, com os cruéis montanheses de Urartu e apenas 160 quilômetros de distância de Nínive, quando isso deve ter parecido uma possibilidade iminente. Versículo 5. Versículo 5 é: creram em Deus
Essa frase foi uma expressão de fé justificadora em Abraão, Gênesis 15:6 e Romanos 4:3. E o versículo 10 indica que também houve arrependimento genuíno, Mateus 12:41. Pano de saco, a expressão é tomada por empréstimo do fenício, do hebraico sak, no grego sacos e inglês, de acordo com Knight, e também em português, como é evidente. De acordo com Wiseman, até hoje não foram encontradas evidências externas nos registros assírios conhecidos de uma conversão dessas ao Senhor. Mas esse tipo de movimento de massas não é incomum e todo missionário sabe que é possível trabalhar durante anos sem resultados e de repente haver um momento de conversão em massa somente explicável em termos da soberania divina, EG, a Coreia ou Kampuchea. O fato de que a missão de Jonas não deixou marcas nos registros remanescentes da Síria pode indicar que os seus efeitos não foram muito profundos ou duradouros. Seria imprudente, no entanto, deduzir que não houve esse momento de conversão. A lenda judaica diz que depois de 40 anos, os assírios se afastaram do caminho da piedade e se tornaram mais pecaminosos do que antes. Então, o castigo ameaçado por Jonas os alcançou e eles foram engolidos pela terra. Louis Ginzberg, The Legends of the Jews, Philadelphia Jewish Publication of America, 1913, página 252 a 253. Pois assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, Lucas 11:30, são palavras misteriosas que alguns entendam que significam que a experiência de Jonas no grande peixe se tornou conhecida dos ninivitas por meio da pregação de Jonas. Teria sido um sinal de que Jonas não tinha tido vontade alguma de ir, mas que o Senhor o havia obrigado a ir. E se o Senhor tinha tido misericórdia de Jonas quando este se arrependeu, assim teria misericórdia dos ninivitas. Mas por que eles iriam acreditar nessa história? Alguns eruditos associaram isso ao fato de que Nínive recebeu o nome em homenagem a Nina, o antigo nome sumério da deusa Estar, escrito com um sinal que retrata um peixe. Outros sugeridos de forma mais sensacionalista que a pele de Jonas havia sido alvejada pelos sucos digestivos do monstro marinho e sugerem que isso foi um sinal para os ninivitas. Seria imprudente negar essa possibilidade meramente com base no argumento do silêncio das Escrituras, mas certamente é mais imprudente ainda fazer o ponto central da história depender de algo que a Bíblia não menciona. Ellison, página 58. É melhor pegar o próprio Jonas e a sua experiência com o sinal, como foi também a experiência de Ezequiel. Versículo 6, rei de Nínive, o seu nome não é revelado. Alguns estudiosos argumentam que o seu título correto seria rei da Síria e por isso sugerem que o autor deve ter escrito o livro bem mais tarde. Há várias respostas possíveis. Primeiro, a palavra hebraica para rei pode não significar mais do que o governador. Wilson. É interessante que Isaías 10:5-8, que fala da Síria como a vara do meu furor, também diga os nossos príncipes, NVI, comandantes não são todos reis. 2. No Antigo Testamento, os reis eram com frequência denominados de acordo com a sua capital. Acabe é chamado de rei da Samaria e não de Israel. 1 Reis 21:1. Ibn Haddad é chamado rei de Damasco
e não da Síria. 1 Crônicas 24:3. Os estrangeiros são notoriamente vagos acerca de títulos corretos. No entanto, Nínive pode não ter sido a capital da Síria até 705 a.C. 3. A omissão do nome do rei tem um paralelo na história de Naamã, 2 Reis 5:1, e tanto Naum 3:18 quanto Isaías se referem ao rei da Síria sem mencionar o seu nome. Entre os poderosos reis Hadad-Nirari III e Tiglat-Pileser III, durante o período de 783 a 745 a.C., sabe-se que 4 reis reinaram na Síria, que estavam num estado de insurreição, peste e comoção quase contínuas. R.D. Wilson. Observe que Jonas não advertiu o rei explicitamente, como Elias fez com Acabe ou Natã com Davi, mas antes o povo em geral. 7.8. 7 e 8, né? Animais, a ideia de animais se juntando ao lamento aqui não é única. Confira Judite 4:10. Não que os animais precisem de perdão, mas reter a comida dos animais é mais uma penitência e lamento acrescentados aos seus proprietários. J.H. Hertz. Violência, um pecado especialmente grave dos assírios, ilustrado em seus baixos relevos. O povo de Nínive sabia porque poderia esperar o juízo caindo sobre eles. Deixem os seus maus caminhos. Uma frase comum que ocorre com frequência em muitos profetas. Jeremias 26:6. Observe também se arrependeram. Mateus 12:41, versículo 9. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira. Joel 2:14. Seja visto como uma alusão, especialmente em vista de uma correspondência de Joel 2:13 ou Jonas 4:2. Versículo 10. Deus se arrependeu e não os destruiu, como tinha ameaçado. O Antigo Testamento não tem dificuldade alguma em dizer que Deus mudou de ideia. O próprio Deus nunca muda a sua natureza essencial, mas a sua natureza é tal que, quando os homens se arrependem e mudam, ele tem misericórdia. Êxodo 32:14, 2 Samuel 24:6 e Amós 7:3. Aparentemente há uma correspondência verbal com Jeremias 18:9 e 10. A afirmação de Jeremias é uma lei geral demonstrada, em particular no caso de Nínive. Não está claro se a regra precede a ilustração ou o caso real resultou na regra. Capítulo 4. O Senhor salva o desapontado Jonas de atitudes erradas. Jonas continuou tendo de aprender novas lições. Isso porque havia se tornado obediente ao seu chamado.